Olá, olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Mulheres Pod. Eu aqui tô com a minha amiga Ana. Tudo bem, Ana? Tudo jóia, maravilhosa. Como é que você tá? Tô super bem, e você, tá bem? Tô bem. Você viu que eu tô... Olha esse anel. Gente, tem igual como sua não ver? tatuagem, uma borboleta. É uma borboleta. Não tem como não Ela ver. quase não gosta. Olha que lindo. Vocês querem saber de onde é? Ou vocês querem ver? Ver o que tem na semana, assim, ó, como isso aqui? Vai lá no @Empório Clique e clica lá e dá uma olhada e confere tudo que tem. Angela, beijo. Não é? Um beijo pra você e obrigada por ter mandado esse aqui, ó. Tá lindo, olha, gente. Tá. Lindo. Deixou mais colorido o podcast. Agora, apresenta, você faz as honras? Você faz as lógico honras? que sim. Só que antes das honras, passa o recadinho? Pessoal, YouTube, de terça e quinta-feira às 20 horas, Spotify às 6 da manhã de terça e quinta. E não esqueça, por favor, as outras plataformas. YouTube, Instagram, TikTok. Tudo. Tem tudo. Tudo. Acho que os próximos episódios não vou ficar mais falando Não. TikTok, Instagram. É tudo. Mas assim, Isso o aí. principal é Instagram e... Não, o principal é tudo, gente. É tudo, não tem principal. É tudo. Deixe-me fazer as honras. Quero apresentar para vocês minha convidada. É uma colega médica. Ela é especialista em reprodução humana. Então, sim, hoje a gente vai falar de fazer bebê, gente. Olha que coisa mais especial. Eu tô falando aqui com Carla Iaconelli. Seja muito bem-vinda, Carlinha. Bem-vinda. Tudo obrigada, gente. Estou muito feliz de estar aqui no Mulheres Pod com vocês. Nossa, estou me sentindo muito acolhida. Seja muito acho que bem-vinda. vai ser uma delícia a nossa conversa. Com certeza, não tenho dúvidas. Primeiro, gata, a gente queria saber quem é a Carla. A Carla escolheu ser médica quando? A medicina já é de família? Ou você é a única médica da família? Conta um pouquinho, assim, da sua história pra gente. Carla, tem um pouco de tudo. Quando eu estava na, sexta, sétima série, eu me interessei muito por genética. Sabe aquela história das ervilhas? Sim, Mendel. Sim. Exato. Me interessei demais. E, enfim, e aí eu fiquei na dúvida se ia fazer biologia, medicina. E eu tenho na família um médico, irmão do meu pai, que já estava se embrenhando nessa área da reprodução humana. E aí, como eu fiquei muito na dúvida mesmo, assim. Tanto que eu prestei nutrição, psicologia, Nossa. medicina, até administração eu prestei. Nossa. Eu prestei, tipo, abri o leque, né? Mas eu realmente, eu percebi nesse processo todo que eu queria fazer medicina. Então, fiz a faculdade. E durante a minha formação, eu tive contato com as diversas especialidades. E eu vi a ginecologia obstetrícia como algo que eu não queria fazer. Eu tive uma impressão naquela época, eu me formei em 2006. E a obstetrícia no serviço público, ela era um pouco não tão bem conduzida. Eu tinha, assim, muita dó das pacientes. Elas sofriam demais no parto, não tinha anestesia, enfim. E eu falei, não quero fazer isso. E aí eu fui fazer clínica médica. Fiz 2 anos de clínica médica. E durante a formação na residência de clínica médica, eu pensei em fazer endócrino. E aí, esse meu tio que estava na área, né, de reprodução humana, falou assim, por que você não faz endócrino pensando em reprodução? Vem aqui. E tinha uma pós-graduação em uma das únicas que tinha na época, né, em reprodução humana, que eu acabei entrando. Ele falou, vem aqui fazer, vamos fazer. Ele dava aula. E aí eu fui fazer o curso, eu amei. Assim, eu fiquei muito, muito, muito empolgada com todas as questões, né? Sim. Investigações, doenças, soluções que a gente pode dar para casais que estão buscando uma gravidez. E não só isso, também congelamento de óvulo, a oncofertilidade, casais homoafetivos. Então, assim, é algo, assim, muito, muito amplo. E aí eu fiz outra residência. Aí eu fui fazer ginecologia obstetrícia. Caramba. O que você não queria, você acabou indo fazer. Sim, porque faz parte, eu acho que assim, não tinha como eu entrar na área de reprodução humana sem ter uma formação em ginecologia obstetrícia. Seria como se eu tivesse, sei lá, entrando num ambiente não muito meu. Então, eu precisava fazer isso. Então, eu fiz clínica, entre a clínica e já eu fiz 1 ano de pós, né? Uhum.
Aí eu fui para fora, fiz um estágio fora também, Uhum. em Barcelona, fiquei 3 meses lá. Aí depois eu fiz, nossa, tem que fazer muita coisa em reprodução humana. Não adianta só você fazer a formação lá após e achar que tá tudo bem. Ah, legal, vou fazer bebê. Vou fazer bebê. Não, você precisa ter formação em ultrassonografia, Caramba. em cirurgia laparoscópica, porque tem muita coisa que a gente precisa resolver que é cirúrgico, que causa infertilidade. A gente precisa ter muita noção no aspecto científico mesmo. Então, eu fiz mestrado, a gente precisa saber muito endócrino. É muito legal. Eu amo, assim, eu sou apaixonada. Se percebe no seu olhar. Eu sou apaixonada por essa área. E tem aumentado muito, né, os índices de casais que têm procurado, sejam eles homoafetivos ou não, a fertilização? Tem a projeção de crescimento dessa área é super grande. Por quê? E eu acho que isso é devido a uma mudança da população mesmo. E não só em São Paulo, mas principalmente em grandes centros urbanos. Uhum. As mulheres estão deixando para depois a gravidez, os filhos. A gente não coloca isso como prioridade, assim, dos 20 aos 30, que seriam os anos melhores Pra ser mãe, né? Falando biologicamente, cada um sabe da sua vida quando é melhor. Sim. Pra si, pra ter um filho. Mas assim, o corpo da mulher tá excelente dos 20 aos 30. Depois dos 30, ele vai continuar bom por um tempo. Para algumas mulheres, após os 35, começa a diminuir a fecundidade, outras após os 37. Mas é fato que diminui. E aí, elas estão tentando engravidar justo nessa fase em que a fertilidade já está em declínio. E aí, isso no IBGE aparece. Dobrou o número de gestações de mulheres com mais de 40 anos. O pessoal vai deixando pra ser mãe mais tarde, né? Quer aproveitar um pouco mais agora, né? Exato. Então, é isso que acontece. E fora as outras oportunidades que a gente tem. Então, hoje, a legislação do Brasil permite que todos os tratamentos sejam feitos com muita segurança. Então, eu já acompanhei um caso de um pai solo. Ele colheu o sêmen, ele conseguiu um óvulo doado, uma barriga de aluguel, barriga de né? aluguel, que não é aluguel, é uma cessão temporária de útero, que não pode envolver nada em aspecto financeiro. E a criança nasceu e está registrado, pai, mãe, é pai solo, tá? Uhum. Então tem mãe solo, casais homoafetivos, casal trans, preservação de fertilidade, que eu acho que isso é o que precisa ser mais divulgado também. Que seria o congelamento de óvulos ou espermatozoides, é isso? Principalmente o congelamento de óvulos, né? Eu cansei de atender paciente de 40, 42 anos que fala assim, nossa, ninguém me avisou que eu podia congelar meus óvulos, eu não fui avisada. Agora já tá mais tarde, fica mais difícil. E é importante, pelo menos, você saber da sua reserva ovariana. Eu vejo muito assim. Então, a mulher, né? De 20 aos 30 anos, ela quer estar magra, sarada, bonitona, ganhando o mundo e pisando com o pé no chão e falando, aqui é meu lugar. Sim. Né? Conquistando. Mas ela não pensa que, assim, os óvulos dela, eles vão acabando. Os ovários são os nossos primeiros órgãos a envelhecer. Então, só que a gente não vê. Caramba, E né? às vezes você tá em uso de um método contraceptivo direto. Mas qual seria a melhor idade pra pensar em fazer um congelamento de óvulos? Eu acho que chegou nos 30, você tem que ter uma conversa interna. Você tem que parar e pensar, será que um dia eu vou querer ser mãe? E com 30 anos é difícil a gente parar e pensar, será? Muita gente já sabe. E muitas mulheres já têm certeza, não, eu vou ser mãe nessa vida. Eu vou ser mãe. Sim, tem meninas, já são meninas e falam que vão ser mães, né? E às vezes a gente não sabe com 30 anos. E hoje a gente vê muita gente, não, eu tenho meu cachorro, eu tenho meu gato. Pai de pet. É isso. Legal. Pai de pet cresceu, hein? Mas vai chegar uma hora que você não tem a opção de ser mãe ou pai de um bebê.
você vai ter, mas não com seus próprios óvulos, com óvulos doados de uma mulher mais jovem, talvez. Então, a preservação da fertilidade, ela tem que começar a ser programada a partir dos 30 anos, né? Mesmo porque é um investimento. Muitas vezes você guarda dinheiro para fazer uma viagem, para comprar uma bolsa chiquérrima, para fazer uma reforma, não sei. Mas o tempo passa, a viagem tá lá, a bolsa tá lá, mas os seus óvulos não. Exato. Essa consciência de que o ovário termina é importante. Que a menopausa é uma certeza na vida. Sim. As pessoas têm muito, eu vejo muito, às vezes, resistência por causa da questão financeira. Mas hoje em dia já mudou muito isso. E acho que geralmente o gasto maior é o inicial, que é o estímulo. A preservação já não é uma coisa astronômica de valor, né? Não. O que é caro é que a gente precisa, para ter bastante óvulo, né? O corpo da mulher, ele naturalmente libera um óvulo por mês para proteger da gestação múltipla. É um mecanismo nosso. E o que faz esse único folículo crescer, romper e ovular é um hormônio muito específico que chama FSH, que é o hormônio folículo estimulante. E aí, depois de muitos anos, a reprodução humana, o primeiro bebê de FIV nasceu há 45 anos. Pois é, a gente tava falando disso agora há pouco. E aí, depois de desenvolver, assim, usava-se, esse hormônio era extraído da hipófise de cadáver, de urina de égua, urina de freira. Era assim, era muito difícil você ter esse hormônio. E hoje a gente tem esse hormônio recombinante. Então, assim, ele é um hormônio feito com uma engenharia molecular. Então, é o hormônio idêntico, né? Igualzinho ao nosso. E esse hormônio é caro. É caro, não adianta, ele é injetável. Então, existe um grande... Que é aquele hormônio que faz a estimulação de estímulo. mais óvulos. Exato. Pra poder pegar mais. Porque a gente libera o quê? E aí tem que fazer... Ele tem que liberar vários pra fazer. É o máximo que aquele ovário der. Então, existe também um preparo para fazer o congelamento, que é a avaliação da reserva ovariana. E com isso a gente consegue ver quantos folículos tem ali no ovário, que dose a gente tem que dar para que todos recebam um pouquinho do hormônio para crescerem. Porque o nosso corpo mesmo vai liberar para um. O resto vai ser descartado. Então, um conceito importante. Você não vai gastar óvulo fazendo o estímulo. Você simplesmente vai deixar de jogar fora e vai aproveitar mais óvulos naquele ciclo. Ok. Aí eles vão crescendo. E esse hormônio tem que ser feito diariamente. Então, esse investimento no remédio é caro. E o investimento na estrutura do laboratório em que os seus óvulos vão ficar congelados. Porque são estruturas grandes. A Anvisa ela é muito, muito exigente em relação a esses centros. Esses centros precisam ter filtros específicos, aparelhos. Então, são embriologistas, anestesista. São muitas pessoas que compõem a equipe para que você congele os seus óvulos. É uma estrutura muito grande. É uma estrutura grande. Então, isso faz com que tenha um investimento alto inicial, mas para manter, não é tão caro. Seria o quê? Uma taxa mensal que paga lá para deixar? Geralmente, as clínicas cobram a cada semestre ou a cada ano para não ficar mandando boleto, né? Mas é geralmente em torno de 700 a 800 reais a cada 6 meses. Até que não é tão pesado assim. As pessoas acham que é mais, por isso às vezes até tem medo de fazer, Sim, né? eu mesmo já pensava que era mais. Eu não tinha ideia de quanto que seria. Não, e hoje você consegue ter alguns programas, algumas financeiras que ajudam economicamente, né? A dividir em até 30 vezes. Olha que maravilha. Então, assim, acesso, se você buscar e se você se planejar, você consegue fazer. Ô, Carla, uma coisa que eu queria que você explicasse, que as pessoas acham que fertilização é tudo igual. Então, quando você tem uma paciente que tem dificuldade, uma pessoa que tem dificuldade para engravidar, e você fala, olha, você precisa procurar um especialista em reprodução humana. A pessoa já fala, nossa, eu não quero fazer fertilização. Tem vários processos, vários tipos, né, de procedimentos. Tem. E isso depende de cada casal ali que você está avaliando. Então, a gente precisa ver alguns parâmetros principais. Para acontecer uma gravidez, a gente precisa de óvulo. Então, a mulher ela tem que estar ovulando. Né? A gente precisa constatar a ovulação que está acontecendo. Ela precisa ter uma cavidade uterina receptiva, sem nenhum
nenhum tipo de obstáculo, que nem um mioma, pólipo, a inflamação, endometrite, coisas que possam impactar quando o embrião vai ali grudar. Ela tem que ter as trompas funcionantes, né? As trompas são estruturas super delicadas e é super difícil avaliar a trompa. Tem que ter uma concentração, motilidade, morfologia dos espermatozoides, ok. E tem que ver também um outro exame, que é a fragmentação do DNA dos espermatozoides. Então, tem um checklist que a gente faz para ver para onde que a gente vai encaminhar cada casal, né? Porque, às vezes, um tratamento que a sua amiga fez não é o mesmo que você precisa, né? E cada tratamento tem a sua indicação e o seu resultado. E a gente nunca vai impor um tratamento a ninguém, né? Nenhum casal. A gente, assim, nós, especialistas em reprodução humana, nós não somos, assim, uma máquina de fazer FIV. Sentou é FIV, FIV. Não, gente. Claro, tem profissionais muito sérios. Sim. Que vão dividir. Eu, pelo menos, faço assim. Eu divido essa decisão com o casal, porque o corpo é deles, né? Tem que a ser analisado. É deles, se eles querem ter filho dessa forma ou não. Né? E também a parte da clínica, né, que me ajuda muito no dia a dia, é que às vezes pequenos ajustes já resolvem muita coisa. Então, às vezes é um ajuste que você precisa fazer. A gravidez não está acontecendo por uma coisa que você consegue resolver. Às vezes não é, o final disso não seria uma FIV. Às vezes não. Às vezes é ajustar, sei lá, o remédio da tireoide. Às vezes é ver a glicemia. Às vezes é orientar uma alimentação e um estilo de vida mais saudável, né? E aí a gente divide, vai da pessoa querer fazer ou não, né? Sim. E claro, sempre a gente tem que dividir a decisão, né? Com quem tá na nossa frente. Agora, a mulher, ela tem uma idade que ela tem aquela idade da fertilização, que é o que a gente falou no começo. E o homem, ele tem isso ou o homem não tem isso? Ele faz filho até o fim da vida, se deixar. Ah, isso é um mito, né? Que o homem nunca perde a fertilidade, que o homem lá tá sempre, né? Enfim, é um mito, porque a gente já sabe, assim, já tem muito estudo mostrando que a partir dos 45 anos existe uma perda da qualidade, né? Seminal e aumento de incidência de algumas doenças, né? Então, a idade paterna avançada também é uma questão na reprodução humana. A gente vê aumento de autismo relacionado à idade paterna. A gente vê aumento até de doenças psiquiátricas. Caramba! De algumas síndromes que estão relacionadas à idade paterna. Então, claro que a idade materna, ela é muito acentuada. Ela aparece, né? A gente tem a menopausa, enfim. É muito visível, né? É visível. Agora, o homem não. Ele acha que tá ejaculando, tá tudo bem. Mas não é bem assim também. Existe uma perda, um envelhecimento, né? Assim como a baixa qualidade pode estar ligada diretamente com a qualidade de vida do homem. Sim. Porque se fala muito da mulher, né? Ah, não deu certo a FIV. E sempre a culpa é na mulher. Que ela fez alguma coisa, ela não engravida, ela perde o bebê. E ninguém para pra pensar que é o marido, às vezes. Você falou uma coisa muito importante. Assim, deve ter muita mulher ouvindo e às vezes, né? A gente sempre tende a pegar a culpa pra gente quando são questões assim reprodutivas e gravidez. E a mulher se culpa muito, né? Se culpa muito. Mas assim, se a gente pegar estatisticamente 100 casais que não engravidam, 30 a gente vai achar lá um fator feminino, 30 a gente vai achar um fator masculino. Tá igual. E 30, os dois têm alguma coisa. Olha. Tem uns 10% ali que a gente não consegue achar, que aí cai num diagnóstico de esterilidade sem causa aparente, que na verdade a gente ainda não tem como identificar todos os exames enfim, e às vezes é um ajuste mesmo, enfim. Mas é igual, né? É igual. Então, sim, o homem tem que se cuidar. Imagina que um embrião que vai dar origem a uma vida. Ele é feito metade de um óvulo, metade de um espermatozoide, que vai juntar e vai formar um embrião. Então, não é possível que só o óvulo que vai ter influência. A culpa dele. A gente sabe que até o 3º dia de desenvolvimento do embrião é o metabolismo do óvulo que predomina. Do 3º em diante, começa a aparecer lá a influência do espermatozoide. Então, tem casos em que o embrião vai bem até o dia 3. Daí em diante... Aí chega no dia da transferência e não tem embrião.
Muitas vezes é algo do sêmen. Sim. Não Mesmo é só a o mulher. sêmen estando teoricamente normal na análise. Mas Mas é feita uma análise do sêmen? Não. Sim, É feita uma sim. análise antes? é feita antes, né, na investigação e no dia da coleta, para que a gente escolhe um espermatozoide para pôr em um óvulo. Então a gente faz toda uma análise minuciosa para pegar o melhor, né? Mas sim, muitas vezes tem uma questão até de estresse oxidativo, algumas coisas que a gente não consegue ver, mas que tá lá. Algo muito microscópico. E às vezes até o emocional mexe nisso tudo, né? Porque tem gente que fica muito nervoso, muito tenso, já acha que não vai conseguir, aí já pega isso pra ele, aí já o psicológico, emocional mexe muito na pessoa, né? Nesse caso, vocês fazem o quê? Vocês direcionam pra essa pessoa passar com um psicólogo, fazer uma terapia antes da fertilização? Isso seria, assim, eu amaria que todo mundo aceitasse a minha sugestão. Eu faço essa sugestão e muitas vezes falo, não, já faço terapia com a minha terapeuta, mas assim, é diferente. É diferente. A FIV é um processo que, assim, na hora que você começa, você não sabe o que vai acontecer. Eu não sei o que vai acontecer. O casal não sabe o que vai acontecer. Qual A gente porcentagem vive de isso falha? juntos. Sim. Então, o fator mais importante para saber o sucesso é a idade da mulher. Mas se a gente pegar em geral, todo mundo que faz FIV, a taxa de gravidez é 30% a 35%. De gravidez. De gravidez. Só que aí a gente tá num bolo, né? Sim. Se a gente começa a separar, Sim. aí a gente vê. De 35 anos para baixo é 50%, 60%. Tá? E também tem a questão da transferência do embrião. Se o embrião foi biopsiado ou não. Mesmo a mulher de 40 anos, se ela biopsia e o embrião dela é euploide, que é o que tem todos os cromossomos certinhos, a chance desse embrião implantar é maior do que... tem muitos detalhes, mas por cima, assim, juntando tudo, é 35%. Carla, qual que é a indicação da biópsia de embrião? A pessoa querer ou existe um critério pra você falar, não, a gente vai ter que biopsiar os embriões? Sempre tem um critério, né? Na medicina, a gente seguia pelas evidências científicas. Então, a gente sabe que a partir dos 38 anos, né? Que a mulher tem 38 anos, a gente começa a ver um benefício. Porque o que a gente consegue? O embrião é um embrião que está lá, ele está formado. A biópsia não vai melhorar ou piorar o embrião, a gente só vai saber qual embrião transferir primeiro. E como a partir dos 37, 38 anos começa a aumentar a taxa de aborto, e o aborto inicial, espontâneo, nada mais é do que um embrião alterado, que ele para de se desenvolver e aí perde, por isso que aumenta a taxa de aborto com a idade, a gente simplesmente sabe qual transferir. E às vezes a gente faz a biópsia e não tem nenhum embrião para transferir. De qualidade, você fala. Por quê? Se a gente transferisse todos aqueles embriões, nenhum ia implantar ou ia gerar um aborto. Ou ia ter o aborto, né? Então, a biópsia é para isso. Agora, menos de 38 anos, a gente vê que os riscos e os benefícios não compensam, mas se o casal é bem informado, ele sabe que existe a possibilidade da biópsia. Ele pede para que seja feita a biópsia, nós, como médicos, não podemos negar. Então, nós fazemos a biópsia. Que não influencia na qualidade, na divisão do embrião e nada disso. Pode diminuir um pouco, sim, para pacientes mais jovens. Então, é o risco-benefício. Sim. Muitas vezes, o casal faz assim, por medo de alguma síndrome. Alguma doença, medo de algum aborto, né? Claro, tem indicações. Se a mulher tem menos de 35 anos, já teve 3 abortos, 2 abortos, até 1. Às vezes, né, a gente acaba fazendo para que ela não passe por isso novamente. É muito difícil. Mas ainda assim é uma coisa que é meio limitada, né? Porque você vai ter um painel de doenças gênicas e cromossômicas ali que você vai estudar. Você não vai conseguir abranger um painel de milhares, né? Você vai abranger, acho que algumas quantas, não tenho ideia de quantas sejam. Então, tem vários tipos de biópsia. Então, a biópsia é simplesmente a gente tira algumas células do embrião e manda para o laboratório de genética. A análise que será feita é que pode ser diferente. Então, hoje, a gente pode fazer análise simplesmente dos cromossomos, para ver se está tudo certo, se tem os 46 cromossomos, né?
A gente pode fazer uma análise gênica de um doença monogênico, Específica. talassemia, anemia falciforme, alguma doença que seja hereditária, e a gente só transfere o embrião que não tem essa doença. Então, com isso, a gente consegue tirar uma doença de uma família. Legal. Isso é maravilhoso, né? Perfeito. E a gente pode, enfim, também selecionar embriões HLA compatíveis. Aí, nos casos dos bebês que pais que têm um filho que precise fazer um transplante de medula e precisam de um irmão que seja compatível, a gente Olha que consegue fantástico. Olha. fazer selecionar o embrião HLA compatível. Mas no futuro, é que hoje, assim, a terapia gênica de embriões está inicial, que é o CRISPR. É uma tecnologia que você consegue mudar a genética de alguém. Mas não tem por que a gente fazer o exoma de um embrião, né? Porque a gente não... Enorme. Não vai, Tem como. né? A não ser que tenha a gente faz para genes específicos. Sim. Uhum. Quando primos vão ter filho, por exemplo, a gente faz um painel. Esse painel com milhares de doenças. Porque o risco deles serem portadores De alguma de síndrome, alguma síndrome não sintomáticos é grande. Então, aí a gente consegue identificar, olha, seu embrião tem risco de ter tal doença. Aí a gente vai naquele gene. Mas E sobre escolher o sexo da criança? É Ah, permitido, não é não. permitido? Como é que funciona isso? Porque hoje em dia, às vezes você escuta aí o pessoal falar, não, vou fazer a FIV porque eu quero escolher, eu quero uma menina, eu quero um menino. Isso é um engano, também é uma lenda, né, que dá para escolher. Porque olha só, a gente punciona os óvulos. Os óvulos são todos X. O espermatozoide pode ser X ou Y. E é ele que define, né? E aí a gente nem sabe qual espermatozoide que a gente está injetando no óvulo, se ele é X ou se ele é Y. E aí só depois do embrião lá formado que a gente pode saber o sexo. Mas nunca que a gente pode escolher assim, eu vou fazer menina. Não dá, isso é impossível. Pode ser que tenha menina lá no meio, pode ser que não. Então não dá para fazer um tratamento para isso. Né? O que dá para saber, porque faz parte do diagnóstico, tá no Sim. laudo, porque o cromossomo X e o Y são cromossomos e eles aparecem. E aí o casal pode falar assim, olha, já tenho 3 filhos meninos, se você puder dar preferência... A prioridade aí. Mas aí tem que ver se é um bom embrião, tem uma série de coisas, né, que a gente tem que ver antes de... É até antiético e não pode, não é permitido você falar nisso, né? Vamos entendi. escolher... Vamos colocar só meninas, né? Vamos fazer um tratamento para escolher. Eles podem saber. Então, ou seja, o casal nos quer... casos que você falou, de doenças doença. relacionadas ao sexo. Sim, isso existe, né? Mas eles podem saber, faz parte do laudo. Entendi. Então, se o casal chegar lá e falar, doutora Carla, eu quero uma menina, você vai falar, infelizmente, eu não posso escolher pra você. Eu vou dar exatamente essa explicação que eu dei pra vocês. Igualzinho. E como tá a lei com relação a número de embriões? Por exemplo, a pessoa chega pra você e fala, meu sonho é engravidar de gêmeos. Eu quero pôr 2. Não, ela é obstetra. Ela Ela é a sacada, ela tem a sacada, ela sabe. Não, gente. Bom, É o que a gente você escuta, sabe, viu? né? Imagino. A gestação de gemelar é uma gestação complicada, não é uma gestação... Não é uma gestação... Não, assim, às vezes acontece naturalmente, a gente sabe lidar com isso, acompanhar, né? Os obstetras, eles sabem acompanhar direitinho uma gestação gemelar. É risco. Mas é risco maior. Então, hoje na reprodução, a nossa tendência é transferir um embrião de cada vez. A média de embriões transferidos é 1,4, 1,6, porque às vezes a gente transfere 2, né? Em casos em que às vezes tem um embrião bom e um não muito bom, a gente acaba transferindo os 2. Dá uma arriscada, né? Mas isso é importante, a gente explicar o risco da gestação gemelar, que não é uma gestação desejada, assim, para o médico causar, né? A gente quer É um risco maior de uma vida. gestação saudável, a gente quer um parto lindo, a gente quer que chegue lá para você e que você faça o melhor parto do mundo, mais lindo. Agora, gemelar pode... que, né, pode E não ser ainda tão... a gente tem que contar com o risco dos nossos queridos colocarem um e subdividir, né? Às vezes acontece. acontece. Pode acontecer. Pode. ainda. Olha, Ainda a gente tem essa. eu lembro de uma paciente que a gente colocou 2, aí um virou 3. Misericórdia.
nasceu prematuro, ficou na UTI. Sim. Ela ficou ictérica, um monte de coisa, né? Eu tive uma que colocou 1 e virou 2. Meu Então pode acontecer? Pode acontecer. Imagina, aí você põe 2 vira 3, olha isso aí. É um risco, né? Com certeza. E diz uma coisa pra mim. Em caso de casais homoafetivos, como que é essa questão de... Existe uma lei, existe uma orientação? Por exemplo, um casal de mulheres, uma pode trocar, engravidar com o óvulo da outra. Como é que é essa questão de escolha de gametas em casais homoafetivos? Bom, vamos falar dos casais homoafetivos femininos. Então, quando são duas mulheres, né, que tem útero, ovário, a gente sempre faz uma avaliação para ver a reserva ovariana de cada uma e, primeiro, assim, o desejo de cada uma. Assim, eu gostaria de estimular, eu gostaria de gestar. A gente tem que ver qual a expectativa e o desejo de cada uma delas. Então, a gente vê a possibilidade, né? Então, você que gostaria de estimular, tá tudo bem, a gente estimula. A gente vai precisar de um sêmen doado, né? E a gente faz a fertilização e coloca o embrião no útero da parceira. Então, esse método em que a gente usa o óvulo de uma e coloca o embrião no útero da outra, é o que a gente vê mais, que as pacientes querem mais fazer. Sim. Mas também pode ser o óvulo dela, no útero dela, da mesma mulher. E só um espermatozoide doado. O que pode ser feito também é o seguinte, na questão da doação de gametas no Brasil, a gente pode ter doadores da família, até 4º grau. Só não pode ser consanguíneo, né? Então não pode ser... Irmão, pai. Pode ser irmão da outra. Entendi. Né? Pode ser. Então isso também é possível de ser feito. Casal de 2 homens. Eles precisam de uma doadora, Sim. que pode ser uma doadora anônima ou até 4º grau, né, da família. O sêmen, né, que não pode ser consanguíneo, então tem que ser do outro. E de uma seção temporária de útero. Não pode ser a seção temporária de útero o óvulo dela. Aí tem que ver caso a caso. Sim, depende de quem for, claro. Às vezes ela quer doar óvulo, mas não quer engravidar. Entendi. Mas pode ser exceção de alguém da família e doação de alguém da família. Caramba, olha, esse eu não sabia, não imaginei que pudesse ser. Eu não sabia muita Questões coisa, jurídicas não é fácil, não. E as pessoas, quando vão fazer, elas têm que assinar um papel já pensando o que vai fazer com os embriões que sobraram, por exemplo. São 5 embriões, implantei 2, tive 2 filhos, me sobraram 3. Eu já sou obrigada, já quando eu vou guardar, pensar o que eu vou fazer com eles, ou eu posso, no futuro, mudar de ideia? Ou descarta ou congela, né? Meninas, tem já. Quando Não você doa. vai fazer o tratamento, você tem toda, meio que um termo de consentimento livre, esclarecido de 18 páginas, mais ou menos. Então, você pode, em relação a óvulo, você pode doar, mas a doação é só até 37 anos. Você pode descartar, né? Enfim, ou você pode usar, né? Uso próprio. Existe doação para pesquisa? Desculpa. Pode doar para embrião também, você pode doar, você pode descartar, você pode, enfim, doar para pesquisa. E de tudo você responde lá, e você pode mudar de ideia. Eu respondi na hora que eu congelei. Mudei de ideia. Eu respondi tal coisa, mas eu mudei de ideia. Mas aí vai lá refaz e muda. o contrato. Aí refaz. Refaz o contrato. Agora, a alimentação também influencia muito nessa parte quando você tá fazendo ou antes de fazer o tratamento da FIV, né? Muito. Imagina que o óvulo que você tá ovulando hoje, ele tá no seu ovário desde que você nasceu. Aliás, desde que você tá na barriga da sua mãe. Caramba. E aí, o óvulo que vai ser liberado hoje, ele recebeu um sinalzinho, não foi ontem, no mês passado, foi tipo 6 meses atrás, ele já tá sofrendo influência do meio. Ele tá sofrendo influência do meio desde que você tá na barriga da sua mãe. Mas a alimentação, as horas de sono, o tanto que você faz atividade física regularmente, sua vitamina D, a exposição, né, ao sol, tudo isso vai influenciar nesse óvulo que vai ser liberado. Então, sim, o estilo de vida está intimamente relacionado à sua qualidade do óvulo em si, né? Na medida do possível, claro que chega uma idade em que, assim, ele vai estar mais saudável do que as outras mulheres da mesma idade. Com 49, 50 anos, é muito difícil você engravidar. Muito.
Mas, se você se cuidar, ele vai estar um pouco melhor do que, né, das outras mulheres. Mas é importantíssimo. É porque já vi gente fazendo uma dieta detox, uma dieta específica pra poder ir lá e fazer a FIV, né? Sim, lá na minha clínica, na Elo, a gente tem nutricionista que direciona os tratamentos. Ela sabe exatamente que fase do ciclo que tá, o que tem que comer. Ela orienta os casais, o que precisa ajustar, o que é bom. Então, a gente tem psicóloga, tem nutricionista, super tem acupuntura, Olha. tem endócrino. Tudo para ajudar no dia de fazer a FIV. E é obrigatório passar por todos eles, ou não? Não é obrigatório, a gente sugere, né? A gente acha que ajuda, sempre vai ajudar. Mas, claro, é um tratamento difícil. Nem sempre eles vão conseguir passar em todos esses profissionais. Mas se conseguir, nossa, aí é muito bom. É muito bom. Só vai ajudar, né? Só ajuda. Não existe um limite de número de tentativas. O paciente vai quanto ela quiser. Mas qual seria o intervalo entre essas tentativas, mais ou menos? Isso é individual. Às vezes não precisa de intervalo. É mesmo? Não, às vezes não precisa. Você pode fazer 3, 4 vezes seguidas. O que vai depender? Vai depender da avaliação do médico, né? Da paciente, dos ovários e da disposição de fazer seguido. Então, é disso que depende. A gente fala assim, olha, tá tudo bem. Você deseja fazer novamente? Não, quero dar um tempo. Então, dê um tempo, né? Mas em relação a prejuízo ou prejuízo à saúde, não tem. É porque para a mulher é um ciclo bem intenso, né? Intenso, São muitos difícil. medicamentos, mexe na parte hormonal, então mexe como é que fala? Psicológico também. Mexe no psicológico, emocional, mexe no humor da mulher, que eu acho que imagina o marido muito. A mulher até fica chegar louca. ali, né, de fazer a FIV, é um casal que já tá tentando há pelo menos um ano. Tentando engravidar natural, que eu digo. Sim. Antes de recorrer a isso, né? É desgastante. Essa é outra pergunta. Quando um casal deve procurar um profissional especialista em reprodução humana? Para procurar uma ajuda, uma orientação. Quando você recomendaria? Que quando você pensa que você quer ter filho, como eu falei, a mulher com 30 anos, ela já tem que ver se tá tudo bem. Então, eu acho que individualmente as pessoas têm que cuidar da própria saúde para que a sua fertilidade acompanhe. E aí, esse casal juntos vão começar a tentar, né? Normalmente, a gente não faz exame antes do casal tentar, porque a fertilidade a gente só sabe tentando, né? Só sabe tentando Quando já tentou um monte e não conseguiu nada, né? Pelo menos, se a mulher tem menos de 35 anos, a gente dá 1 ano. Se tem mais de 35, 6 meses de tentativa. Mas também individual. Se chega uma paciente no meu consultório e fala, gostaria de saber se está tudo bem, estou tentando há 1 mês. Beleza, vamos ver. Eu não vou mandar ele embora. Falar, não, Sim. Volta daqui a 5 meses. Não, eu vou dar uma olhada. Você pode ver, né? Sim. Não custa nada. Algo que eu escuto às vezes muito eu queria fazer um exame para saber se eu posso engravidar. Isso é uma coisa que você deve escutar sem também ter bastante. tentado direito, né? Sim, mas é verdade. A pessoa fala isso, não tem nenhum namorado. Mas ela quer saber se ela pode engravidar. Caramba. E é uma preocupação que até é compreensível. Muito. Porque realmente a gente sempre se questiona isso. Nossa, será que quando eu quiser ter filho... Mas esse exame, infelizmente, não existe. Então, não existe um único exame. Existe um conjunto de exames que a gente pode fazer. Por exemplo, a gente consegue... em exames de rotina, né? Um ultrassom transvaginal vai dar algumas informações pra gente se tá tudo bem. Um exame hormonal também. E tem um exame que chama hormônio antimileriano. Esse exame, ele é um exame muito específico da reserva ovariana. E ele pode dar informações importantes para uma mulher que tá assim, não sei, será que eu poderia engravidar? Será que eu preciso congelar óvulo? E ele traz informações assim, olha, tá tudo bem, né? Enfim, ou sua reserva ovariana tá baixa. Agora ou nunca, vai lá. Agora, você já pegou casos de a mulher que tentou fazer mais de 1 ou 2 vezes e mesmo assim não conseguiu? Sim, não. A gente sabe que assim, ao final de 3 tentativas, o tal do embrião euploide, né? E se a gente transferir um embrião euploide, não engravidou. Outro embrião euploide, não engravidou. Outro embrião euploide, 85% vai engravidar no terceiro.
Então, aí a gente tem um conceito de falha de implantação que talvez no próximo ela engravide, a gente não sabe, mas a gente faz uma investigação um pouco mais profunda. Detalhada, né? Claro que eu gosto de fazer essa investigação profunda na largada, desde antes, né? Porque não é um tratamento que você faz corriqueiro, é um tratamento bem específico. Então, se eu tiver oportunidade, eu já faço essa investigação antes. Mas muitas vezes é tentativa e erro mesmo. É muito difícil. Se tiver tudo bem, é tentando que vai conseguir. Muitas mulheres desistem. Eu ia falar antes isso, eu de falo assim, conseguir. chegou, sei lá, na segunda ou terceira vez, ela já tá cansada, né? Já passou por muita coisa, porque passa, não tem como. Aí, normalmente, elas desistem, ou você identifica isso e fala assim, olha, melhor você deixar pra depois, ou pensar em outra coisa, ou até numa barriga de aluguel, porque aí a alternativa seria uma barriga de aluguel, se ela não conseguir de jeito nenhum. Ai, olha, eu nunca falo pra alguém que quer engravidar desistir. Porque, assim, muitas vezes ela não vai desistir. Aquilo vai continuar nela. E aí a gente tenta achar a melhor saída, a melhor solução. Eu sei que é caro, então assim, Sim. muitas vezes o fator limitante é dinheiro. Financeiro, né? Para tentar de novo. E muitas vezes é isso que acontece. E muitas vezes o que acontece para ela engravidar, talvez ela precise de um óvulo doado. Uhum. E aí chega nesse ponto, é como se fosse uma barreira, assim. Sim, o preconceito. Eu ia falar isso, o preconceito, né? Ela fala, o filho não é meu. É todo um ela luto pensa isso, né? que ela tem que passar. É um processo de luto. Tipo assim, acabaram as minhas chances pelos meus óvulos e eu vou precisar de um óvulo doado. Então tem todo esse luto, a aceitação, para ir partir para às vezes isso demora 10 anos. Uhum. Então, então a mulher não conseguiu, ela não precisa, então, de uma barriga de aluguel, como eu falei anteriormente. Ela precisa só de um óvulo doado. Muitas vezes a questão é o óvulo. O útero tá perfeito. Entendi. A barriga de aluguel é uma exceção. É muito difícil acho que eu acompanhei alguns casos de barriga de aluguel. Mas assim, a barriga de aluguel é uma solução. Nos Estados Unidos, ela é feita assim, porque simplesmente a pessoa não quer engravidar, né? De forma comercial, Aqui, né? E eles pagam, né? Eles fazem aquele acompanhamento todo financeiro com a pessoa. Aqui no Brasil não é tão fácil assim fazer. Então, né, tem uma série de regras. São gerações, né? Tem que ser alguém próximo, tem é isso? Tem que ser. E se for alguém que não é da família até 4º grau, você não pode... se for constatado que você está dando dinheiro para aquela pessoa... Nossa. Enfim. Seria um crime. Mais ou menos considerado. Isso. Pela lei de órgãos e tecidos, que nem doação de sangue, doação de órgãos, a doação de... que o próprio nome já fala, tudo, doação. isso. Mas doação não tem fins lucrativos. Doação. Já tá falando. Mas é isso. Muitas vezes esse obstáculo ou não, né? É uma solução, na verdade, a doação de óvulos. Eu falo assim... se você tem um filho, ele já existe. Uhum. Ele tá lá. E aí ele precisa de um rim para ele viver, porque o rim dele parou e ele precisa de um transplante, sei lá, de rim, de coração. Você vai falar, não, eu não quero. Não quero porque é de outra pessoa. Mas para esse outro bebê, que ele ainda não existe, para ele existir, ele precisa de uma célula. Uma célula. Uma célula para fazer um embrião, para colocar no seu útero. E aí vai vir um bebê. Esse bebê é seu desde o começo. É o DNA que é de outra mulher que foi super legal de doar, porque no Brasil, né, a gente não pode pagar alguém para doar. Então, essa pessoa que foi super altruísta, que doou os óvulos do tratamento dela, muitas vezes, e que é um bebê desejado, né? Então, não tem como ter algum problema, enfim, eu nunca vi, assim... No dia em que a mulher que engravida de ovodoação, de embriodoação, sabe que tá grávida, ela não tem dúvida que aquele bebê é dela. Tá sendo gerado dentro dela. Eu acho que já começa por aí. Né? É como aquele ditado, né? Às vezes o pessoal fala, pai não é quem faz, é quem cria. Já começa por aí.
E ela Sim, não é obrigada não é? a contar pra ninguém. Isso é uma opção dela. Ela pode contar também ou não. guardar só pra ela também, né? Porque É. aí acho que as pessoas também acabam julgando muito, isso também a pessoa fica meio Acho que as constrangida, pessoas não né? têm muito... É mais pelo julgamento do que por ela, talvez. As pessoas não têm muito conhecimento, né, desse tratamento, às vezes, mas a gente faz a seleção da doadora sempre muito parecida com a receptora. Então, não tem problema de falar, mas meu filho não vai parecer comigo. Vai parecer, porque é uma mistura, né? Uhum. Enfim, o fenótipo, que é a aparência física da doadora, é muito parecida. Então, a gente escolhe. É o médico, nós, né, que escolhemos. Então, assim, a gente tem esse critério muito E também importante. tem. E também, eu que escolho. mas também o esperma é do pai, no É do caso. pai, E aí, às vezes, vai aparecer com o pai. Sim, é uma mistura. E assim, a criança, ela cresce naquele lar, naquele ambiente. Ela vai imitar os pais, ela vai sorrir igual, vai falar igual, vai andar igual, né? Quando a gente tem uma Exato. melhor amiga que é criança, a gente fica parecida com a melhor amiga. Sim. A convivência, né? Agora, uma É. dúvida. Quando você tem uma mãe ou um pai solo, no caso, que você vai pegar gametas de uma outra pessoa, não pode ter essa escolha. Mas, por exemplo, eu chego lá e eu falo assim, eu queria que meu filho, um esperma de um afrodescendente. Pode? Pode, claro. Não, isso é outra situação. Isso aí você pode escolher o que você não quiser. tem necessariamente que ser Não. parecido comigo se eu vou ser mãe solo, por exemplo. Não, você Entendi. pode escolher o que Legal. você quiser. Legal. Aí, nesse caso, pode escolher. Esse E tem uma discussão com as psicólogas também, e elas acham que o mais saudável é contar para a criança que foi óvulo doado, que foi FIV. Não, porque assim, tem gente que fala, não quero que ninguém que saiba saiba que eu fiz FIV. isso. Gente, vou falar um número. Só no ano passado foram 10 milhões de crianças. Então, Nossa. assim, é muita criança nascendo de É. FIV. Vai ser cada vez Tá, mais. eu ia falar isso. Tá ficando cada vez mais comum. Né? Cada vez mais comum. Acho que hoje em dia é raro quem não sabe o que é o FIV, né? É. É raro. É verdade. A maioria já sabe, acho que tá aumentando. E a tendência é aumentar mais exatamente por aquilo que a gente falou no começo do programa. As pessoas estão esperando mais, querendo ter filhos mais velhos. Né? Então é isso. A tendência é crescer isso daí. É isso, gente. Agora, deixa sua rede social aqui, por favor, pro pessoal. Gente, me sigam lá no Instagram. É @dra.carlaiaconelli. Aí da sua Com I. clínica, A minha clínica é a Elo Medicina. Elo Medicina. É isso. A gente aqui agradece por você ter participado, por você Tem um estar podcast, aqui. não tem também? Eu tenho um podcast que chama divulga. UmbigoCast. UmbigoCast, galera, tá legal. vendo? Eu quero muito que vocês vão lá. Com certeza, já. Queremos conhecer um BigoCast. A gente quer participar do UmbigoCast. Estaremos lá, sem dúvidas. Carla, obrigada. Mais uma vez. Obrigada, gente. Adorei. As portas estão abertas, venha quando quiser. A gente que gostou. Hoje o tempo foi mais curto, é assim mesmo, mas a gente tem muita coisa ainda pra falar, então a Carla tá convidada a voltar aqui. Com Mais uma certeza. vez. Voltarei. Não é? Com certeza. Para vocês que nos acompanharam até o presente momento, um beijo, muito obrigado e até a próxima. Até o próximo episódio, galera. Tchau.